Olá, hoje nós vamos para o capítulo 42 do livro dos Salmos, ou seja, o Salmo 42. Salmo 42, na numeração grega, na numeração hebraica, é o Salmo 43. Atenção que tem uma particularidade nesse Salmo. Esse Salmo, ele é uma continuidade do Salmo 41. Na verdade, é o mesmo salmo que foi dividido como um salmo à parte, mas ele é a continuação do 41. Tanto é, gente, que este Salmo 42 só tem 5 versículos, só 5 versículos. É um salmo que continua e conclui o Salmo 41. O Salmo 41 é aquele salmo da sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, tudo isso, né? E esse salmo conclui. Esse salmo tem uma particularidade muito importante que eu vou explicar a você por quê. Porque esse salmo era o salmo rezado sempre pelo padre antes de começar a missa, tá bom? Salmo 42, com 5 versículos, ele conclui o Salmo 41. Mas ele é considerado um salmo à parte, o capítulo 42 como um salmo à parte, como o Salmo 42. Na verdade, ele é a continuação do Salmo 41, tá bom? Então, é um salmo que é dos filhos de Coré, que eu tinha explicado para você, é um levita que canta esse salmo, é o levita que praticamente canta esse salmo atribuído a ele. Um levita que tem saudade dos altares de Deus, tem saudade das celebrações, e você vai perceber que esse salmo é de uma pessoa que se coloca diante do altar de Deus. O Deus que alegra a vida da gente, o Deus que alegra a nossa vida, então é bem aquele que está diante do altar, tendo a sua vida transformada por Deus. É muito bonito, viu? Dá um like nesse vídeo aqui, ó, agora, isso mesmo, aproveita que você está assistindo, tá vendo aqui embaixo, está escrito, tem uma mãozinha assim, então dá um like, dá um like, isso me ajuda, então, quando você faz isso, você me ajuda a divulgar, né? Você está me ajudando a divulgar para mais e mais pessoas. E tem uma outra coisa também, eu quero que você chame e comente sobre esse curso bíblico com as outras pessoas da sua comunidade, da sua paróquia, da sua casa, da sua família e chame o pessoal para fazer essa caminhada maluca, porque só os fortes, só os corajosos aí, ó, que assumem esse compromisso de ler a Bíblia inteira. É difícil mesmo, por quê? Porque é todos os dias um exercício espiritual. Todos os dias. Como a gente tem que fazer exercício para o corpo, a gente tem que fazer exercício para a alma também, tá bom? Olha aqui, vamos lá, gente? Então, é bem curtinho mesmo. O salmo é a continuação do salmo anterior. Então, veja só. Só que eu vou te contar o que esse salmo é muito importante na liturgia, sempre foi muito importante na liturgia, nas missas. Vou te explicar por quê. Salmo 42. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei a minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso, pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Por que devo andar triste sob a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos. Eu me aproximarei do altar de Deus, do Deus da minha alegria e exultação. Eu vos louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e meu Deus. Muito bem, olha que interessante uma coisa aqui. Esse salmo, como continuação do salmo anterior, ele ainda é o salmista lembrando com saudade dos altares, das celebrações, do tabernáculo. Este salmista não vê a hora de voltar diante de Deus, voltar diante do seu altar.
Neste salmo, ele lembra, né, que quando ele estava diante do altar de Deus, ele tinha a sua vida alegrada com a presença de Deus. E é muito interessante, porque o salmo começa dizendo, veja aqui versículo 1, fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Ou seja, é o fato dele estar exilado, longe da sua terra, longe do seu povo, longe das celebrações. Então, nós vimos no salmo anterior que provavelmente ele foi levado para o norte de Israel, perto do Monte Hermon, ali em Mizar, e ali ele chora de saudade. E ele fala, Senhor, defendei-me contra essa nação ímpia. Por que essa nação ímpia? Essa nação que me aprisionou aqui e não permite que eu esteja diante de ti. E ele diz aqui, eu vou me aproximar do altar de Deus, o Deus que me alegra, que me enche de alegria e exultação. Eu vos louvarei com a cítara, ó meu Deus e meu Senhor. É muito bonito porque esse salmista, ele quer de novo estar diante de Deus, ele quer de novo estar diante do altar de Deus, porque ele sabe que é do altar de Deus que vem a sua força e vem a sua alegria. E aqui eu tenho que fazer um parêntese e dizer, é no altar de Deus, é no altar da Eucaristia que eu me encho da força de Deus, da fé, da esperança, do amor. Não dá para viver sem estar diante de Deus no sacramento da Eucaristia. Eu fico muito preocupado, de verdade, eu fico muito preocupado com a pessoa e principalmente com o católico que negligencia a Eucaristia. Deixa de ir à missa ou vai à missa só de vez em quando. Como essa pessoa pode subsistir? Como ela pode ter força de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os obstáculos? Por isso que nós temos visto um mundo cada vez mais depressivo, por isso a gente tem visto mais as pessoas ansiosas, por isso a gente tem visto os consultórios de psicólogos cada vez mais lotados. Por quê? Porque nós abandonamos os altares de Deus. É isso mesmo. De onde vem a minha alegria? Olha aqui o Salmo dizendo, eu me aproximarei do altar de Deus, do Deus da minha alegria. Da onde vem a minha alegria, senão de Deus? Da onde vem a minha felicidade, senão daquele altar? E nós vamos deixando a celebração da missa. É muito chato. É muito demorado. Eu não tenho tempo para isso. E a vida da gente vai virando cada vez mais sem sentido. Aí você vê um monte de gente com crise existencial. Você vê um monte de gente com ansiedade. Você vê um monte de gente aí que perdeu o sentido da vida. Não tem graça as coisas mais. É hora de voltarmos para o altar de Deus. Ali onde Jesus é imolado e se dá a nós como alimento, corpo e sangue, alma e divindade. Viver da Eucaristia é garantia de felicidade para a nossa vida. Eu quero estar diante do altar de Deus. O Deus que alegra a minha vida. O Deus da minha exultação. Volte logo, viu? Volte logo para que você possa encontrar de novo esta alegria que ficou perdida em algum lugar da sua vida. Deixa eu contar um caso para você. Esse Salmo 42 é um salmo muito interessante. Por quê? Quem for mais antigo aí vai lembrar disso. Antigamente, a missa, antes da reforma litúrgica, a reforma litúrgica que eu estou dizendo, é quando o Concílio Vaticano II, ali em 1965 até 68, ele fez toda a reforma litúrgica. Você lembra que a missa era toda feita em latim, né? Todo mundo voltado para o altar, inclusive o padre, e por causa dessa posição, o padre acabava ficando de costa para o povo, mas voltado para o altar. E o padre celebrava a missa daquela forma,
né? E o rito da missa mudou um pouco, né? Tinha vários gestos que o padre fazia. Né? Com a reforma litúrgica, muita coisa mudou. Né? Então, ao invés de todo mundo estar voltado para o altar que estava grudado na parede, né, o altar foi trazido para o meio, então fica todo mundo ao redor do altar. O padre fica de cá, o altar está aqui e o povo fica de cá. Então, antigamente era todo mundo, inclusive o padre, voltado para o altar. O altar foi colocado entre o povo e Deus. O altar foi colocado entre o povo e o padre. Entre o povo e o padre, né? Tá bom? Beleza. Mudaram alguns ritos e tal. E uma das coisas que existia na missa antiga, antes da reforma, era a oração do Salmo 42 pelo padre. O padre entrava, né? O padre entrava carregando o cálice, né? Ele entrava, porque o padre que carregava o cálice, ninguém podia tocar no cálice ou na patena, ninguém. Hoje o coroinha pega, o ministro pega, o sacristão pega, mas antes da reforma litúrgica ninguém podia pegar, né? Então o padre entrava trazendo o cálice, em cima a patena, né? O corporal ele entrava, colocava no altar, descia os 3 degraus do altar, porque geralmente era a prescrição litúrgica que o altar tivesse 3 degraus para você subir, né? 3 degraus lembrando a Santíssima Trindade. Muitas igrejas antigas ainda têm os 3 degraus, né? E aí o que ele fazia? Ele descia os 3 degraus ali no começo da escada e rezava o Salmo 42 em latim. Né? Muitos coroinhas antigos ainda já sabem como para introibo ad altare Deus qualifica juventute mea, né? O padre então rezava o Salmo 42, né? Ele rezava o Salmo 42. Depois de ter rezado o Salmo 42, a missa continuava, lembrando, fazendo o ato penitencial, e assim a missa continuava, né, o tempo todo. Mas era uma prescrição litúrgica que o padre, ao entrar, colocasse o cálice, a patena no altar, descesse os 3 degraus do altar e aos pés do altar rezasse o Salmo 42. Tá bom? Assim ele começava a missa. Rezava esse salmo, tá bom? E esse salmo ficou conhecido por esse versículo aqui, ó. Versículo 4. E me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exultação, e vos louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus. A tradução original é: eu me aproximarei do altar de Deus, do Deus que alegra a minha juventude. Depois, a tradução alegrar a juventude o sentido de alegrar a juventude é o Deus que sempre me deu a alegria na minha juventude, desde a minha infância, desde a minha juventude, né? O original era introibo ad altare Deus qui letificat mea juventute mea, ao Deus, né, que alegra, né, que alegra a minha juventude, né? Na verdade, né, o sentido de alegrar a juventude é o Deus que sempre me dá alegria renovada a cada dia. É um salmo muito bonito para ser rezado, mas sobretudo para que a gente não se esqueça do grande dom de Deus derramado sobre nós todos os dias na Eucaristia. Você vai fechar agora a sua Bíblia, vai fechar o computador, o celular e vai rezar com a sua Bíblia este Salmo 42. E lembrando que a alegria verdadeira vem do Senhor, todos os dias dado a mim pela Eucaristia. Escute, o versículo que vai iluminar seu coração hoje é esse. Versículo 2: Pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza.
et crucem Domini, fugit partis adversa. Vite te leo de tribuiuda, radix David. Aleluia.